irmão, diga para o irmão, está pegando fogo aqui. É o que eu sinto, creio e vejo pelo Espírito, no mundo espiritual, nesse momento. Procure estar sensível à voz do Espírito e procure estar sensível àquilo que acontece no mundo espiritual. O nosso Deus se move e Ele quer tocar você. Você pode dizer para o seu irmão, Deus está se movendo e Ele quer tocar você. Essa é a vontade dEle, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já oramos iniciando o culto, já cantamos para Ele, nós já ofertamos para Ele, ouvindo uma palavra abençoada dessa que o Edson falou, que é uma mini pregação, ou seja, muito forte o que foi falado. Nós já oramos intercedendo pelo nosso país. Quem ama o Brasil aí, querido? Ore sempre pela nação brasileira, o teu país. Ore pelas autoridades. Não deixe de orar pelas autoridades, não deixe de orar pela liderança da igreja brasileira. Não deixe de orar. Muitos são aqueles que se empenham pelo progresso do Brasil, pela ordem do Brasil, e eles estão espalhados em vários lugares, em vários setores, e nós precisamos sempre estar lembrando e colocando essas pessoas diante de Deus, em nome de Jesus. E agora vamos receber uma palavra do Senhor. Quem quer receber uma palavra do Senhor em nome de Jesus? Quem está com sua Bíblia aí? Diga assim, ó, esta é a minha Bíblia. Você tem uma Bíblia, querido? Diga assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Amém? Esta é a palavra de Deus. Isso é fé. Deposite fé neste livro e você andará seguro, independentemente das circunstâncias que rodearem você, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje com o tema, quem avisa, amigo é. Diga ao seu irmão, quem avisa, amigo é. Ou seja, se tem alguém que está ali passando por um caminho e ele vê um perigo, e de repente alguém está indo no sentido contrário para passar por aquele obstáculo, por aquele lugar perigoso, e aquela pessoa sabe do que tem ali e não avisa. É amigo essa pessoa? É inimigo, não é verdade? Mas o amigo faz o quê? Avisa. Você já avisou alguém de algum perigo? Você já avisou alguém dizendo assim, olha, você não faça isso, saia desse ritmo, saia desse caminho que você está, porque eu já passei por aí. O fim desse caminho não é bom. Você já avisou alguém assim? Se você avisa tal pessoa, é porque você se importa com ela, porque você é amiga, porque você tem apreço por aquela pessoa. Então, em relação a Deus e nós, não é diferente. Deus, Ele avisa constantemente os homens. Ele orienta, Ele estabelece os seus propósitos, Ele estabelece os seus princípios, os nortes, vamos dizer assim. Ele relembra, Ele vai relembrando o homem. E a Bíblia, de modo geral, foi algo que Deus projetou para que o homem pudesse sempre estar lembrando daquilo que Deus disse e sempre avisando ao homem das consequências dos seus erros, também dos seus acertos, mas principalmente da consequência de seus erros. Porque eu estou enfatizando isso, porque o ser humano, ele é inclinado para o erro. O ser humano, ele nasce em pecado, ele é gerado em pecado. O único ser nascido de mulher que não foi gerado em pecado foi Jesus. E por que ele não nasceu no erro, não nasceu no pecado? Porque ele não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, que é Deus. Porém, todo outro ser humano nascido de mulher, ele foi gerado em pecado, então ele vai se inclinar sempre para o erro. Porém,
É aí onde entra Deus e sua palavra. É aí onde entra o plano de redenção e o plano de santificação. Ou seja, eu sou salvo e então eu sou santificado diariamente. Porque chegamos diante de Deus sujos. Nós chegamos diante de Deus quebrados. Nós chegamos diante de Deus desalinhados. Mas não importa como você está, você vem. E quando você chega, Deus vai te limpando, Deus vai te purificando, Deus vai te santificando. Porém, queridos, nós temos e nós precisamos estar alerta sempre. Alerta sempre. Porque Deus, em Levítico, abra sua Bíblia ou então acompanhe no telão. No livro de Levítico, nós vamos ver Deus orientando a humanidade no sentido de Israel, vamos dizer assim. Aqui era o povo de Israel. Porém, isso aqui é para todos os homens, no sentido de princípios. Em Levítico 19, do versículo 1 ao 4, depois do 11 ao 19, depois do 28 ao 37, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Quem aqui já leu a Bíblia hoje? Vamos ler mais ainda. Quem ama a Bíblia? Glória a Deus. Olha só, eu vou ler esse texto aqui para mostrar para você a preocupação de Deus para com o seu povo. E como que Deus ele orienta, como que Deus ele fala, façam isso, não façam isso, façam isso, não façam isso. E aqui no capítulo 19, diversas leis, é o tema aí, o título do capítulo, e ele vai falar do 1 até o versículo 4 primeiramente. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus começa a orientar o povo através de Moisés. Deus está orientando e Deus está avisando o povo. Continuando, versículo 3: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sempre lembre disso, sábado é descanso. Você tem que trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Diga, trabalho e descanso. O descanso é bênção, a falta de descanso é maldição. Ok? Para você não confundir. Versículo 4: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Deus de vocês. Deus está avisando, Deus está orientando. Pula agora para o versículo 11. O versículo 11. O próprio Deus continua falando através de Moisés: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã o dia do pagamento, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Observe Deus orientando, Deus avisando como se deveria viver. Pulem agora para o 28, versículo 28. Ele continua dizendo: não façam cortes no corpo de vocês por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns,
nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como um natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balança de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. E o versículo 37 termina dizendo, vamos ler toda a igreja. Olha para o telão, querido. 1, 2, 3, já. Aplauda a palavra do Senhor, querido, em nome de Jesus. Você acha que essa palavra é só para uns e outros não? Ou é para todos os seres humanos? Quem avisa, amigo, é. Deus está nos avisando. Deus está, por amor, nos orientando para nos livrar do mal, para que venhamos a nos dar bem no final. Não só no final, mas principalmente. Então, aquele que tem juízo vai obedecer. Aquele que bem quiser a sua vida e a sua casa vai obedecer. E aquele que não obedece, a palavra de Deus tem um fim e terá um fim trágico. Trágicos serão os finais daqueles que não obedecerem à palavra de Deus. Trágico. E nós temos na Bíblia, abra sua Bíblia também, projeta no telão aí. Nós temos na Bíblia o exemplo de um homem que é Saul. 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 até o 14. Nós vamos ler mais o exemplo, mas agora na prática, de alguém que não obedeceu, que não seguiu os estatutos, que não seguiu as direções de Deus, e o fim dele foi triste. É o rei Saul. O texto vai dizer, 1 Crônicas 10, do 1 em diante. Isso aqui é a introdução, tá, querido? O texto diz, o título aí é o suicídio de Saul. Esse rei que foi o primeiro rei de Israel, o fim dele foi trágico, ou seja, ele se suicidou. E versículo 1 vai falar, e aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Olha só, ele perdeu os 3 filhos num dia só e se suicidou também nesse mesmo dia. Então Saul, versículo 4, então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Olha que triste, querido. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido, e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas
num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Olha a conclusão do texto. Olha a conclusão. Versículo 13. Saul morreu dessa forma. Porque foi o quê? Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor. E chegou a consultar uma média em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte. E deu o reino de Davi. E deu o reino a Davi, filho de Jessé. Vamos orar, feche os seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus e Pai querido, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, nós estamos expostos diante dos Teus olhos. O que eu te peço é, sonda o nosso coração, e que cada um aqui nessa noite receba a Tua palavra, e permita-se ser mudado nessa noite. Meu Deus, o Teu desejo, o Teu intuito é que venhamos a crer naquilo que o Senhor proferir, naquilo que sai da Tua boca através do Teu servo. Essa é a Tua vontade, e a outra parte cabe a nós depositar fé na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite e que venhamos responder, ó Pai, a Tua palavra, meu Deus, com aquilo que o Senhor espera, em nome de Jesus. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Queridos, o intuito dessa mensagem é trazer ao nosso coração uma reflexão. Nós sabemos que mais importante é o final do que o começo. Mas, logicamente, há mais chances de terminar bem quem começa bem. Sim ou não? Porém, nesse ínterim entre o início e o fim, no meio da jornada, na caminhada, nós poderemos errar. Sim ou não? Poderemos deslizar. Porém, nós temos que lutar para que isso não aconteça. Nós não podemos errar propositalmente. Porém, se deslizarmos e errarmos, precisamos urgentemente reconhecer o nosso erro, para que possamos mudar. Nós não podemos continuar no erro, porque se continuarmos no erro, nós vamos nos perder definitivamente. Saul se perdeu. Eu li aqui textos para você, mostrando Deus orientando o seu povo, Deus orientando os homens como viver. Vários detalhes, Deus entra em detalhes. E cabe a cada um de nós, crer ou não, e se quisermos ir bem com Deus na terra e com Deus, precisaremos obedecer. Precisaremos fazer o que é certo. E aqui é onde entra. Saul se perdeu. E o fim dele foi trágico. Ele perdeu seus próprios filhos, os 3 filhos, em um dia só, e depois ele se matou. E a palavra de Deus é clara, ele morreu assim, dessa forma. O fim dele foi dessa forma porque foi infiel. Porque ele estava errado e não mudou. Ele não reconheceu que estava errado, continuou no erro, por isso se perdeu definitivamente. Então vale a reflexão para nós. Por que as pessoas se perdem? Por que os seres humanos se perdem? Sabe por que as pessoas se perdem? Por 2 motivos. Ou porque acham que estão certas e continuam seguindo, mas perdidas estão, achando que estão certas, mas perdidas estão, mas ela acha que está certa.
mas está errada. Ela se perde porque acha que está certa, ou porque acha que não haverá consequências para o que ela faz. Ou seja, tem pessoa que sabe que está errada, mas não acredita que vai ter consequências sérias para ela, diante da vida errada que ela leva. Então, as pessoas se perdem, ou porque acham que estão certas, ou porque acham que nunca vai ter consequências para os seus atos errados, para a sua vida errada. Mas vale também a reflexão na pergunta, porque estamos falando do que é certo. Logicamente, na sua mente, aí talvez está a pergunta: mas o que é o certo? O que é o certo? Porque aí é onde entra, aonde mora um detalhe, aonde o diabo, aonde o sistema mundano, aonde a geração atual tem batido muito nessa tecla, confundir as pessoas sobre o que é certo e o que é errado. Nós falamos muito disso. Mas o que é o certo? Eu tenho uma resposta para você. Quem quer saber? É uma resposta lógica. O que é o certo? O que é o certo? É simples. O certo é o que Deus diz que é certo. Simples assim. O que é o certo? É o que Deus diz que é certo. É o que Ele falou. É simples assim. Não há outra palavra, outra verdade além da que Deus falou. Não há, não existe. O certo é o que Deus diz que é certo, não o que eu acho que é certo, não o que você acha que é certo, não o que fulano de tal acha que é certo, não o que o juiz A ou B ou C acha que é certo. O certo, de maneira geral e definitiva, é o que Deus diz que é certo. E onde é que eu acho, onde é que eu encontro o que Deus diz? Onde é que eu acho o que Deus falou? Hein? Mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim. Diga aleluias, aplauda o Senhor em nome de Jesus. O Edson usou uma palavra aqui, atemporal. A Bíblia, ela não está presa ao tempo, ela independe do tempo, passado, presente e futuro. A Bíblia não se encaixa no tempo, ela não está presa ao tempo, ou seja, não tem data de validade, ou seja, não chegará um dia em que isso aqui perderá o valor, não. Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. O que é o certo? O certo é o que Deus diz que é certo. E eu encontro o que Deus diz na Bíblia, na palavra de Deus. Continuando, João 14, versículo 6, é o clássico texto onde Jesus está falando. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo fora de Jesus é desvio e atalho que leva para o inferno. Só Ele é o caminho. Tudo fora de Jesus é mentira. Só Ele é a verdade. E tudo fora de Jesus é morte, porque só Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde está esse texto? João 14,6. Em qual livro? Na Bíblia. Onde eu encontro a palavra de Deus, o que Deus diz? Mateus 24:35, eu já falei. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Como que eu posso acreditar nisso, pastor?
Aí está dizendo que essa palavra aí, a Bíblia, jamais passará, jamais perderá a validade. Ou seja, tudo que está escrito nela vai acontecer. A prova, meu amigo, é só olhar para o que ela diz. Pegando Mateus 24, no próprio sermão ali, onde Jesus está falando sobre o fim dos tempos e o princípio das dores, Jesus ele fala vários acontecimentos. Há 2000 anos atrás, praticamente, aproximadamente, ele fala o que ia acontecer. E tudo o que ele falou já aconteceu. Já aconteceu. E ainda, Isaías 45, versículo 18, o texto vai dizer: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Todas essas palavras são de Deus. E Deus, o Criador dos céus e da terra, é o único Deus verdadeiro. Não há outro além dele. Então, recapitulando, por que as pessoas se perdem? Elas se perdem ou porque se acham certas, ou porque acham que nunca haverá consequências para o que elas fazem ou como vivem. Mas o que é o certo? O certo é o que Deus diz que é certo. Essa questão, o certo é o que Deus diz que é certo, está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, a Bíblia está aqui, o que Deus falou está aqui. Por que o certo é o que Deus diz que é certo e não o que o homem diz que é certo? Sabe por quê, querido? Porque lá, não vou falar países, nome, em outras nações, tem muitas crenças que eu não creio, e crenças que nós não vivemos aqui, e usos e costumes que nós não vivemos, mas que à luz da Bíblia é errado, mas para eles é certo. Para eles é certo. Tem muitas coisas que os seres humanos fazem hoje, que até a lei aprova. O que é errado, a lei aprova. Mas aquilo que a lei aprova, a Bíblia reprova. A Bíblia reprova, a Bíblia condena. A Bíblia condena. Então, o certo é o que Deus diz que é certo, não o que qualquer um fala. Porque a lei de um país, ela é baseada na crença daqueles que criaram aquela lei. Mas se tais homens não creem na Bíblia, eles podem criar leis contrárias à Bíblia. A verdade não é o que está na lei, a verdade é o que está na Bíblia. Se a verdade fosse, ou o certo fosse, o que cada um entendesse, era uma bagunça só. A Bíblia é o que alinha todos os homens, toda a humanidade, aquilo que de fato é certo, que é o que Deus fala. Então, vale aqui essa reflexão. Vale aqui essa reflexão. Como saber se estou certo? Como saber se eu estou certo? Nós já sabemos o que é o certo, mas vamos analisar nossa vida? Aqui é parte prática para cada um que está aqui. Analise a sua vida. Como saber se eu estou certo? Sabe como é que você vai saber se está certo? Diante de três coisas. Se você vive em amor a Deus, em obediência e em justiça diante dele. Se autoanalise. Se você vive a tua vida amando a Deus, se você vive a sua vida obedecendo a Deus, se você vive a sua vida na justiça de Deus, segundo Ele, então você está certo. Você está vivendo do jeito certo. Agora, grava no teu coração. Se você
ao analisar a sua vida, no seu secreto e nos bastidores e no seu dia a dia, na sua casa, no seu casamento, em qualquer lugar, e você não tem essas 3 coisas na tua vida, você está errado. E como é que eu sei se eu amo a Deus? Como é que eu sei se eu amo a Deus? João 14, versículo 15 e depois o 21. O texto vai dizer, João 14, versículo 15 e depois o 21. Se vocês me amam, obedecerão ao quê? Aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se alguém diz, eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu amo a Deus de todo o coração, desde criança, mas não obedece à palavra de Deus, ele está enganado, ou seja, está errado. Versículo 21, 14 e 21, aqui é Jesus falando, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, completa, igreja, bem forte, bem forte, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei também e me revelarei a Ele. Responda para você mesmo, você ama a Deus? Como saber se estou certo? Se vivo amando a Deus e se vivo obedecendo a Ele. Já respondi aqui as 2 coisas. Uma coisa leva a outra. Quem ama a Deus é quem obedece a Deus. E quem obedece a Deus é quem ama. A maior prova de amor da minha parte para com Deus é a minha obediência ao que Ele disse. É a minha consideração pelo que Ele fala. Se você não considera o que alguém fala para você, você não ama essa pessoa. Você pode dizer para o seu irmão, toca o teu irmão, diga, se você não considera o que alguém te fala, você não ama. O homem que não considera o que Deus fala, não ama a Deus. E a última coisa no sentido de como saber se estou certo, se vivo amando a Deus e obedecendo a Ele, e se eu vivo na justiça dEle. O que é isso? Isso eu não estou falando sobre andar na retidão dos homens, mas andar na linha reta de Deus. De Deus. É ser justificado por Deus, é Deus me aprovar. Me aprovar, justificação. Ou seja, Deus, ao momento em que eu reconheço o meu pecado, ao momento em que eu me arrependo dos meus pecados, ao momento em que eu me entrego ao Senhor, por amor e obediência, eu sou justificado por Ele. Justificado é aprovado, é carimbado, é ter o passaporte carimbado para a moradia eterna no céu. Justificados por Deus. Você tem o seu passaporte carimbado, Deus te aprova. Você já foi justificado por Ele. Justificado é aquele que falta na aula, eu falo muito isso, mas ele liga para o professor, ele explica tudo direitinho e tal, e o professor, tudo bem, não vou colocar falta. Colocava um J lá no diário, não era? Ao invés de F, colocava um J. De quê? Justificado. Ele se explicou para mim. Então, você estará certo se você, ao avaliar sua vida, sua conduta, teu dia a dia,
se você deduzir e concluir que você ama a Deus de verdade, obedece a Ele e é justificado por Ele. Se você vive essas três coisas, você está vivendo da maneira correta. Completando o que eu falei agora há pouco, comecei a ler aqui. A maior prova de amor da minha parte para com Deus é a minha obediência ao que Ele disse. E o resultado de uma vida assim é a justificação, ou seja, no fim seremos encontrados por Ele. A minha justificação é a consequência da minha obediência por amor. Você pode dizer isso? A minha justificação é consequência da minha obediência a Deus por amor. Por amor. Questão de justificação. Em Gênesis 4, versículo 7, na parte A do versículo, numa conversa entre Deus e Caim, você conhece muito bem, você que já leu. Caim mata seu irmão Abel, mas antes disso ele fica furioso para com Deus, porque Deus não aceita ele e nem a oferta dele. Ele fica furioso com Deus, e Deus chega e conversa com ele, e Deus fala para ele, Gênesis 4, 7, versículo parte A: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. Tem a versão NVI: se você fizer o bem, não se levantará, se porém não o fizer, saiba que o pecado espreita a porta, ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus estava dizendo para Caim o seguinte: Caim, você estava com o coração errado no dia em que você trouxe uma oferta para mim. Eu vi, Caim, o que estava no teu coração. Eu vi o que estava no teu coração, por isso eu rejeitei você e sua oferta. Você não me honrou nem com o teu coração e nem com o que você trouxe. Você trouxe mais alguma coisa, mais uma parte, apenas uma parte do que você colheu. Mas, Caim, preste atenção: se você fizer do jeito certo, eu vou te aceitar, e eu vou aceitar o que tu trouxer para mim. É isso que Deus está dizendo para Caim. A questão da justificação fala disso. Se fizermos o que é certo, segundo Deus, seremos justificados, seremos aceitos por Ele. O nosso fim não será como o de Saul. O nosso fim será um fim de bênção, de vitória, de regozijo. Não será de arrependimento, não será de choro e nem de ranger de dentes. Vale a reflexão, acompanhe. A justificação, que é salvação, a justificação é o resultado do amor a Deus. O amor a Deus é resultado do meu conhecimento de Deus. Ou seja, quando eu conheço a Deus, eu passo a amá-lo. Eu não amo e nem posso amar o que não conheço. Se eu conheço a Deus, eu passo a amá-lo. E o meu conhecimento de Deus é resultado da minha aproximação dEle. Se eu me aproximo de Deus, eu o conhecerei. E a minha aproximação de Deus é resultado da minha obediência a Ele. E a minha obediência? A minha obediência é resultado da minha decisão. De quê? De colocar em prática o que eu ouço. Ou seja, a minha decisão é resultado daquilo que eu decidi ouvir. Você está ouvindo uma palavra. Se você decidir crer nessa palavra, se você decidir obedecer essa palavra, naturalmente,
você vai caminhar para perto de Deus. A cada dia de obediência, você dá passos em direção a Deus. Quando você ouve a palavra e decide obedecer a Deus, você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, naturalmente você conhece a Ele. Quando você se aproxima de alguém, você conhece essa pessoa, sim ou não? Se aproximou de Deus, você vai passar a amá-lo. E o resultado do amor de Deus por você e de você por Ele, naturalmente, é a sua justificação, é a sua salvação. Então, tudo começa no que você está fazendo agora. Você está ouvindo a palavra. Quem está ouvindo bem aí? Tá legal? Eu te desafio, deposite fé no que você está ouvindo. Decida obedecer o que você está ouvindo. E o final é a salvação. Salmos, projeta Salmos. Salmo 119, versículo 8. Não sei se tem a nova versão, a Bíblia Viva. Eu vou ler na versão Bíblia Viva. Salmo 119, versículo do 1 até o versículo 8. Salmo 119, versículo 1 até o versículo 8. O texto, ele vai dizer: felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus, que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. O Senhor mesmo nos deu as suas instruções. O Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. Ouça, homens e mulheres, o Senhor mesmo nos orientou para quê? Para que pudéssemos obedecê-lo, seguir as suas orientações. O Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. E o meu maior desejo, diz Davi, aqui é Davi falando, e o meu maior desejo é ter o andar correto, obedecendo sempre às suas ordens escritas. Fazendo isso, diz Davi, eu sei que não ficarei decepcionado. Gente, olha o que Davi fala. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Estude a vida de Davi, querido. Sempre que eu leio sobre Davi, eu fico impactado com a vida desse homem. De fato, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, ele errou mesmo. Por quê? Para provar que ele era homem e não era anjo. Então, Davi, ele fala o final aqui. Fazendo isso, ou seja, obedecendo fielmente às instruções de Deus. Fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado. Ele está dando ouvidos ao aviso de Deus. Quem dá ouvidos ao aviso, não vai ficar decepcionado quando encontrar o perigo na frente dele. Ei, rapaz, ainda bem que eu acreditei. Olha, se eu não tivesse acreditado, tinha caído do buraco. Davi diz, fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor a todos os seus mandamentos. Eu darei graças ao Senhor de todo o coração, quando eu estiver colocando em prática as suas leis, tão justas e perfeitas. Olha a ênfase dele, querido. Olha a ênfase no final do 7. Eu darei graças ao Senhor de todo o coração, quando eu estiver colocando em prática as suas leis, tão justas e perfeitas. Senhor, obedecerei às suas ordens escritas. Por favor, nunca me abandone. Nunca me abandone. Vale aqui uma reflexão, mais uma, diante de algo. Eu estou falando, quem avisa amigo é. Quem avisa hoje é Deus. Deus diz para você e eu para que façamos o que é certo. Então, Saul, ele não fez o que era certo. Ele não foi fiel. O que é ser fiel é seguir nos mínimos detalhes.
aquilo que te orientaram. Fidelidade fala disso. Saul não seguiu nos mínimos detalhes. Ele foi infiel, por isso se perdeu. Mas o que hoje acontece muito, e eu vejo, sabe o que? Alguns pregadores, como é que eu vou dizer? Alguns pregadores que dão a entender isso que eu vou falar. E eu creio que tem alguns pregadores perdidos nisso que eu vou falar. Hoje tem muito, sabe o que? O que importa é que Deus te ama. Não importa quem você é, não importa o que você faz. Eu ouvi uma pessoa pregando, e ela terminou a mensagem dela dizendo: não importa quem você é, não importa o que você faz, não deixe ninguém taxar nada na sua vida disso ou daquilo, não importa. O que importa é que Deus te ama. Isso não foi algo isolado. Eu não estou aqui fazendo um julgamento injusto. Eu voltei o vídeo para ouvir de fato o contexto, e passei o vídeo para ouvir o contexto antes e depois, o contexto ao redor do que ela falou. E em nenhum momento ela falou algo para se explicar, em nenhum momento. Não, pastor, ela se expressou mal e tal. O que eu estou falando é que até alguns pregadores hoje estão sendo levados disso. Deus ama você e é isso que importa. Sabe por quê? Tais pregadores, tais pessoas estão sendo levadas pelo espírito mundano atual do diabo. Não importa, Deus me aceita do jeito que eu sou. Se eu, homem, quero amar outro homem, não importa. O que importa é que Deus me ama. O que importa é que Deus me ama. Se uma mulher quiser amar outra mulher e acreditar nisso, aí ela vai dizer o quê? O que importa é que Deus me ama. Não importa o que vocês dizem. Ela está correta na primeira parte, de dizer que Deus ama ela. Perfeitamente. Deus ama a todos, sim ou não? Mas na segunda parte ela está errada. Ele me ama como, não importa o que eu faço. O que ela faz, se for contrário à palavra, está errado. E o fim dela vai ser trágico, de tal pessoa. Preste atenção. O amor de Deus por mim não justifica o meu erro. Preste atenção. Deixa eu terminar também, já. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você não justifica o teu erro. O que justifica o teu erro é o teu reconhecimento de que você está errado diante da palavra, e o arrependimento. Aí Deus te justifica. Mas só o amor de Deus não justifica, não cobre o teu erro. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que às vezes você vai conversar com ela, e você já passou por isso, conversando ou vendo alguém. Você vai conversar com ela, você fala, e ela às vezes se enfada de ti. É eu e Deus, o que importa é que Deus me entende. Já passou por isso, liderança? Alguém já passou por isso? O que importa é que Deus me entende. É tipo assim, ela está aqui no erro, você vai lá, avisa ela, conversa com ela, mostra o erro para ela. Ela diz assim para você: não, sai daqui. O que importa é que Deus me ama, não é Deus. É o Senhor que me ama e me entende, não é Deus. Sai daqui, bicho velho. Sabe o que Deus vai dizer? Se você chegar no fim assim, se alguém chegar no fim assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Volta de novo, projeta aí 1 Crônicas lá, 10. 1 Crônicas 10. De novo, o último versículo, versículo 14. Projeta aí rapidão. O versículo 13.
Saul morreu por ter desobedecido à palavra do Senhor e porque tinha consultado uma médium, em vez de pedir a orientação ao Senhor. Deus tinha proibido qualquer pessoa em consultar uma médium. Uma médium é uma espírita que consulta mortos, os espíritos. É pecado isso, querido. Saul, ele fez isso, dentre outras coisas erradas. O Senhor matou Saul e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Aqui é outra versão, Nova Bíblia Viva. Acho que não é essa outra aqui não. Mas o que eu quero falar justamente é isso aqui, ó. Por isso o Senhor o matou. A versão NVI que eu li fala que o Senhor entregou ele à morte. O que significa isso aqui? Saul estava no caminho da morte. E Deus não impediu ele de seguir no caminho da morte. Deus não impediu. É isso que esse texto está falando. Davi se suicidou, você leu o texto, ele se suicidou, se jogou sobre sua espada. Deus sabia que ele ia fazer aquilo? Sabia. Deus poderia ter impedido se Deus quisesse, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, Deus pode qualquer coisa, mas Deus não fez. Deus amava Saul? Sim. Mas por que Deus não fez? Porque Saul não quis abandonar o erro. E eu te digo uma coisa, não tem esse negócio de amor diante de qualquer ser humano e Deus. O ser humano que não quiser abrir mão do pecado para obedecer a Deus, ele vai estar indo para o matadouro, para o caminho da morte. Deus não vai impedir. Deus não vai impedir. Então, cuidado com esse discursinho. O amor de Deus por mim não justifica o meu erro. O que justifica o meu erro é o reconhecimento de que estou errado e o meu arrependimento. Vou terminar. Já prepara aí Josué, capítulo 24, 14 e 15. Eu vou terminar com esse texto, mas eu vou dizer aqui algo para você em relação a essa questão. O amor de Deus por mim não justifica o meu erro. O que justifica o meu erro é o reconhecimento de que estou errado e o meu arrependimento. Ou seja, se eu não me arrepender e mudar, Deus não poderá fazer nada por mim. Deus não poderá fazer nada por você, se você permanecer no erro. Tem um pregador, ele fala algo, não vou falar o detalhe, mas ele só diz o seguinte: se você estiver conversando com alguém, pregando para ela, falando do pecado dela, assim, 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 e ela não quiser reconhecer, não fica batendo boca não. Só diga, tudo bem, mas antes de ir embora eu quero te dizer, se tu continuar desse jeito e tu morrer desse jeito, tu vai para o inferno. Tu pode não acreditar em mim, mas eu estou fazendo a minha parte. Tchau. Romanos 6:23 nos fala o quê? Porque o salário é o quê? Não tem outra. Porque o salário do pecado é a morte. E aí, para terminar, Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. O texto vai dizer: agora, aqui é Josué falando para todo Israel, agora, temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses
a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Davi, ó, Josué está avisando aqui. Então, a palavra está diante de você, querido. A palavra está diante de você. Agora não é com Deus, é com você decidir crer ou não nela. Crer ou não. Lembre aonde a tua crença vai te levar. Decidiu crer, vai passar o quê? A obedecer. Obedece todo dia, você vai o quê? Se aproximar de Deus. Se aproximou de Deus, vai o quê? Conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, você vai amar Ele mais ainda, mais ainda, mais ainda. E depois de amá-lo, e Ele amar você naturalmente no relacionamento, salvação. Salvação é onde dará a tua crença na palavra que você está ouvindo hoje. O teu fim será esse: salvação eterna em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluias, aleluia.